Amores, tudo bem com vocês? Nosso primeiro ensinamento, no vídeo anterior, ele traz a questão de nós descansarmos no Senhor, confiar inteiramente no Senhor. Agora, no nosso segundo ensinamento aqui, o Espírito Santo traz para a gente em relação à prática do perdão. O porquê que o perdão é tão necessário em nossas vidas. Não é à toa que a Bíblia, ela nos admoesta por diversas vezes, em vários livros, em relação ao perdão. Um exemplo muito lindo que eu vejo na Bíblia é em relação a Estevão. Estevão, ele foi perseguido, ele foi acusado de blasfemar contra o Senhor, e no momento lá que ele estava, prestes a morrer, o único pedido dele foi que Deus perdoasse os pecados dele e perdoasse os pecados daqueles que haviam perseguido. Ele não ficou com raiva, ele não guardou ira no coração dele, ele não ficou desesperadamente chateado porque ele estaria morrendo ali, muito pelo contrário. Ele perdoou aqueles que o feriu, ele perdoou aqueles que o perseguiu. Nos dias de hoje é tão difícil a gente perdoar alguém, né? Hoje os ânimos estão muito alterados. Hoje o respeito se tornou praticamente inexistente na vida de muitas pessoas. É muito difícil hoje encontrar amizades verdadeiras, né? Pessoas que não nos magoem tanto. Hoje em dia nós nos decepcionamos tão facilmente com as pessoas. E somos também, perseguidos, somos muitas vezes apedrejados. E diante de toda essa situação difícil, diante de toda essa tribulação, mais uma vez a palavra tribulação, porque é muito doído o sentimento que nós administramos durante uma situação de desgaste com uma outra pessoa. Na maioria das vezes nós não nos colocamos no lugar do outro e aí nos inflamamos e guardamos aquele rancor. Eu, durante muitos anos, vivi situações de não conseguir liberar perdão. Eu não fui como Estevão, não pratiquei os 70 vezes 7 que o Senhor Jesus ele nos ensina. E não fazia questão mesmo de perdoar as pessoas que me feriam. Eu fui muito ao extremo magoada. E eu não conseguia liberar perdão. E aí um dia eu entendi. Por que as coisas não aconteciam em minha vida? Por que as coisas eram travadas comigo? Porque o meu emocional era tão abalado. Porque os meus sentimentos eram tão... não tinham sintonia, sabe? Eu não conseguia expressar sentimentos, eu não conseguia viver do jeito que o Senhor deseja que nós estejamos aqui na terra. Eu não conseguia ser feliz, justamente porque eu não conseguia perdoar. Então, o que era que Deus me falava? Enquanto você não aprender a perdoar, eu não posso te perdoar. Então, de todos os meus erros, porque a gente lembra que a pessoa nos magoou, a gente lembra que nós fomos ofendidos, Nós lembramos que somos perseguidos durante toda uma vida, mas a gente não lembra as pessoas também que nós conseguimos magoar durante toda essa trajetória. E aí a gente vai acumulando toda aquela energia, A gente vai acumulando toda aquela prisão e ficamos totalmente escravos das pessoas que nos fizeram mal. E aí no dia que eu aprendi, no dia que eu compreendi isso, no dia que eu entendi que eu precisava ser livre, eu precisava viver uma vida feliz, alegre, livre, sem algemas, eu comecei a praticar o perdão.
Eu comecei a praticar o perdão, liberando o perdão para a vida do meu pai, que tinha sido uma pessoa que tinha me magoado muito, né? Eu e minha família, nós passamos por momentos muito difíceis, de muitas perdas, e propositalmente, né, por questões de inconsequências do meu pai. Mas aí naquele dia que eu liberei perdão para o meu pai, que eu voltei a falar com ele, foi como se todo o peso do mundo tivesse saído de minhas costas. E ali eu comecei a relacionar, eu peguei um papel, eu anotei, eu falei, eu consegui liberar perdão para a pessoa que eu mais tinha chateação, mais eu tinha rancor, a pessoa que mais tinha me magoado nesta vida. E aí eu consegui liberar perdão para ele. Então ali eu tinha certeza que eu ia conseguir liberar perdão para as outras pessoas. E aí foi um processo, porque não foram poucas pessoas, foram muitas. E aí eu fui lembrando, eu fui pedindo ao Espírito Santo para me trazer à memória todas as pessoas que tinham me ferido. E eu consegui relacionar e pedir perdão uma a uma. E aí depois eu comecei a relacionar, peguei um outro papel e comecei a relacionar as pessoas que eu tinha ferido. Essa é a parte mais difícil. Mas eu consegui. Eu consegui em oração, eu consegui com determinação, eu consegui colocando um foco, entendendo que não ia ser isso que ia limitar a minha vida, não ia ser isso que ia me fazer parar. E que eu entendia e compreendia que o mundo espiritual é forte, que o mundo espiritual sim domina, trava, retém bênçãos. E naquele dia que eu entendi, eu consegui acreditar que os meus sonhos, a minha vida, que o meu filho não poderia levar isso para a geração dele. Porque sim, os nossos filhos pagam preços grandes pelas nossas escolhas de hoje. E eu fui deixando o Espírito Santo fluir na minha vida, eu fui deixando Deus falar, eu fui deixando Jesus agir. E eu tive forças, eu ganhei forças. Não de mim, mas de Deus. Porque quando a gente se entrega, quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, faz segundo a tua vontade, Deus, ele inteiramente realiza o que a gente tem desejo no nosso coração. E ele via que era real, ele via que era um sentimento muito mais forte, que era o sentimento de querer. A vontade era não fazer aquilo, não pedir perdão, coisíssima nenhuma a ninguém, até porque eu fui ferida, até porque eu estava sofrendo. E aí eu tive coragem, eu esqueci e eu perdoei verdadeiramente as pessoas que me feriram. E pedi perdão às pessoas que eu feri. Algumas pessoas me liberou perdão, outras pessoas não conseguem liberar perdão. Mas o seu papel precisa ser feito. Você precisa sair da sua zona de conforto, do seu orgulho, do seu eu, e você precisa se despir disso tudo para que você consiga ter uma vida emocional bem-sucedida, para que você consiga ter uma vida sentimental bem-sucedida, para que os pilares da sua vida familiar, saúde, conjugal, financeiro sejam prósperos. Ninguém consegue prosperar 100%, porque prosperidade que eu falo para vocês aqui é felicidade. Ninguém consegue ser feliz preso. Então, pega a dica e vai e pede perdão agora a todos aqueles que você feriu e todos aqueles que te feriram. Deus abençoe. Se eu conseguir, você também consegue.